Fala, galera, bom dia a todos aí. Só dei um ok lá se estão me ouvindo já. Maravilha, maravilha. Desenrolei aqui, agora deu tudo certo. Bom dia a todos. Prazer enorme, Frank Coelho, BR23 aqui. E vamos começar esse ano, né? Já com um projeto nativo, na verdade, né? O ano já foi iniciado, né? Mas nós vamos começar a nossa rotina, a nossa batalha atrás de informação e conhecimento para cada vez mais alavancar aí a carreira de cada um e dar um auxílio técnico e teórico para a melhoria do jogo de cada um. Hoje, especificamente, nós vamos falar de um tema bem interessante, e que é um dos temas. Existem temas no poker que eu chamo de temas ricos, né? Que são temas chaves, esses são conceitos chaves, na verdade, técnicos e teóricos, que são de grande valia para as nossas decisões. E é aqui que nós vamos ver hoje. Vamos mandar bala. Dúvidas? Vão fazendo as perguntas que eu vou responder, interagindo com vocês. Só um minuto. E vamos lá, galera. A aula que nós vamos abordar hoje, tentar de alguma forma conectar as informações que for passando para vocês. Fiquem atentos, façam as perguntas pertinentes no momento correto, relacionadas ao tema, e a gente vai montando bala, que é justamente a aula teórica de contagem de combos. A importância desse fundamento, a importância desse conceito, vocês vão perceber que cada vez mais nós temos que dominar esse conceito. E com o tempo isso vai ficando muito natural, e cada vez que ficar mais natural, óbvio, as nossas tomadas de decisões serão bem mais tranquilas. Então eu começo perguntando o que é um combo, né? Pensem um pouquinho aí, acredito que a maioria daqui, ou todos, tem a resposta. Bem, um combo nada mais é, né? Cartas específicas que incluem uma mão específica, uma combinação que inclui uma mão específica. Eu dou como exemplo aqui, 331977. E vamos falar das mãos pareadas. Mãos pareadas são 16 combos, sendo que 12 são off. Então, para as mãos não pareadas, são 16 combos no total. E eu coloco aqui um exemplo bem legalzinho para a gente, que são dos combos. Estão perguntando se está para estar normal para todo mundo. Está normal para todo mundo aí, galera? Estou vendo aqui o chat está aberto. Está aberto do Skype. E depois vejo, vocês vão rever com calma que o material vai ficar disponível para vocês. Então são 16 combos de off-suited e 4 combos de suited no geral. Perdão, são 16 combos no geral, 14 off-suited e 4 suited. E para mãos pareadas existem 6 combinações possíveis, né? Como todos, a maioria conhece. Eu dou como exemplo, observem que os naipes interagem. Né? E eu deixo bem claro aqui que dominarmos o conceito, ele vai encurtar ali o caminho para nós entendermos a remoção de cartas e blocos. E também são pontos bem interessantes que vão nos dar um grande auxílio nas nossas tomadas de decisões, que é a parte pura e matemática do jogo. Né? Então, nós temos que deixar de ter um jogo mais intuitivo e começar a tomar as nossas decisões baseadas na parte teórica do jogo mesmo. Então, galera, jogo intuitivo e GG, em relação à parte teórica, óbvio, nas nossas tomadas de decisões. E vamos falar aqui de remoção de cartas, card removal. Né? Também começa com pergunta bem simples, e que todos podem pensar um pouco aí, caso alguns não saibam. Eu vou começar a mandar bala. A remoção de cartas nada mais é que o efeito da combinação específica
tenhamos um spot específico. Tem sobre o range do vilão, no geral. Então, há um efeito gigantesco que no decorrer da aula vocês vão observar, por exemplo, um exemplo que eu coloquei, como a combinação ela vai ter um efeito gigantesco sobre a construção, no geral, do range do volume. Eu dou um exemplo aqui, bem simplesinho. Herói abre de dama, e vilão depende da fidelidade. Um flop 7-5 dama Rainbow. A Sebet, vilão Sebeta, Hero Sebeta, perdão, e vilão Paul. Então aqui, faço umas perguntas bem simplificadas. O efeito do combo do herói no range de continuidade do vilão, que inclui top pair. Vamos supor que o vilão só continue com o dama X. Eu coloco as possíveis damas X, as damas X que ele continuaria, né? Então, observem que de combinações off nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 combos off no geral que continuaria e 4 combos suited. Então aqui vai ser bem importante para quando nós pensarmos de quantos combos estarão ativos no spot específico e a influência do nosso combo do herói, no caso, que é a Dama. Beleza? Então eu deixei aqui, peguei uma fórmula, pensei numa fórmula que fosse uma fórmula simplificada, que vocês possam dar uma olhada depois no material. Que eu coloquei o herói com uma dama, né? Menos o flop com uma dama. E a gente já está pensando em si, em como essa carta vai influenciar. Pensar em remoção de carta aqui. E o que é já o casamento com o nosso próximo tema, que vai ser blockers. Então, o herói tem uma dama, menos o flop uma dama, que é igual a 2 damas. E as cartas que não estão à mostra, são 4 cartas. Então, nós teremos a seguinte fórmula, no geral. Nós temos 2 damas vezes 4, que são as 4 cartas que não estão à mostra, gerando 8 combinações. Então, se nós observarmos no slide anterior, essa família de damas que o vilão continuaria. Relembrando que, de onde, só para nós entendermos lá de onde eu tiro aquele númerozinho lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 5 combos de dama off-suited, o que vai gerar já este número final aqui. Então, voltando, pensando na fórmula, nós temos 2 damas vezes 4, que é igual a 8 combos. Então, 8 vezes 5 combos igual a 40 combos off-suited. Então, é bem autoexplicativo, na verdade. Essa fórmula acaba sendo bem fácil, de fácil entendimento. Então, aqui nos gerou 4 combos off-suited. Lembrando que é a importância, o efeito de pensarmos que a combinação que nós temos no momento do spot específico vai gerar sobre como o range do vilão é construído no geral. Então, 2 damas versus 4 damas, no caso 4 damas suited, eu deixei aqui bem claro, gerando 8 damas suited. E o final chega a pensar, vamos concluir quantas combinações estão ativas dentro desse range aqui que nós colocamos igual. Então são 40 combinações off, mais 8 combinações de damas suited, no caso, né? Igual a 48. Observem que caso o herói não possuísse dama, teremos as seguintes alterações. Tem só um errozinho aqui de 2 pontos que eu queria fazer edição, mas eu vejo que depois fica legal como o material ficar disponível para vocês. Então, eu coloco nesse ponto aqui, eu fiz o contrário, né? Eu preferi fazer o raciocínio contrário. Eu dei um exemplo onde a importância da combinação que o vilão tem, como nós pensamos em remoção de cartas, a funcionalidade matemática do resultado dessas combinações em geral, onde ele tem, a gente já pode pensar em bloco, é óbvio, né? E quando ele não tem. Então a diferença é bem gigante. E os números acabam sendo chamando a nossa atenção para a nossa tomada de decisão. E repete-se a fórmula aqui, só que agora nós não temos a dama. Beleza?
Então, seriam 3 damas vezes 4, que é igual a 12 combos, e 12 combos vezes 5, que seriam 60. Tá? Então, nós já temos um número bem diferente do anterior. E 3 damas versus 4, no caso, que igual a 12 damas simples. Que no anterior, se você recorda, me deu que eram 8 damas. Então fica 60 combos mais 12 combos, que gera no final 72 combos. São 72 combos. Como falei anteriormente, no efeito no geral de apenas uma carta do combo em si, que nós seguramos diretamente nos ranges ativos no geral. E em spots, onde nós vamos jogar contra vários oponentes, spots multi-way, as coisas mudam um pouco. E no futuro nós vamos falar mais de distribuição de range, que aí começa a ficar uma coisa bem ok, bem mais clara para a gente. Maior solidez e clareza em nossas decisões. Esse é um dos pontos mais importantes, porque termos o achismo em si, a dúvida no poker, eu sempre gosto de frisar isso, a dúvida no poker é o que faz nós perdermos dinheiro no longo prazo. Spots que nós temos dúvida, range que nós temos dúvida, range de escolha de bet size encaixados, divisão de bet size e por aí vai. Então, tudo que gera dúvida para a gente, o efeito direto é a perda de dinheiro, óbvio. Então, quando nós falamos desse tema específico, dominá-lo, o grande benefício é a melhor clareza nas nossas decisões no pós-flop. Então, o que eu peço é, depois, como o material vai ficar disponível, dê uma olhada depois com calma, estudem de novo e mandem bala com isso. Que é um conceito que vai valer muito para o dia a dia e vai ficar para o jogo de vocês, né? Porque a teoria fica, a teoria não muda, a teoria é teoria para todos. Então eu entro aqui e volto a falar na similaridade de todas as informações dos temas que eu estou abordando. Então, eles, na verdade, eles se comunicam entre si. Eles acabam até confundindo. Algumas pessoas confundem esses temas, mas eles são muito familiares mesmo. Né? Trabalham a parte matemática, como a gente começa a visualizar o range do vilão em algum esporte, trabalhando a parte matemática. E eu digo, por isso que eu tentei fazer o máximo possível um material bem compacto, mostrando as similaridades como eles se casam e acabam até confundindo cada conceito. Então, o que é um blocker? Observe que é bem idêntico ao conceito anterior. Eu não vou bater muito nisso. E eu coloco um ponto bem interessante, que é um dos benefícios, né, a nossa maior funcionalidade para os nossos freebets. E o estilo e tal. Colocando uma observação que no jogo short stack, dominarmos isso vai fazer com que as nossas decisões em spot de Steel e versus range amplos, quando eu coloquei só como exemplo o top button, mas falando das posições finais, na verdade, né? Em stacks curtos, onde a nossa manobra, a nossa opção é somente in ou in, né? E o Gus deu essa aula, por sinal, tratando sobre stack size e por aí vai. Vocês vão ver o meu cachorro latindo aqui de vez em quando. Mas tranquilo, já que até isso vai ser a funcionalidade dos blockers nas nossas decisões, exemplo em spots de Steel e Three-Bet Light, por aí vai. Detalhadamente, nós vamos ver no futuro algumas situações estratégicas e voltar a falar desse conceito. E ele vai estar muito ativo. Esses conceitos vão estar muito ativos nas nossas decisões o tempo inteiro. E eu coloco aqui exemplo de blockers no jogo, né? E o que é muito legal é que eu coloco exemplo de blockers que eu apliquei no domingo no Bigger 11. E alguns spots que foram bem interessantes. E eu acabei olhando e falar, vou separar umas mãos atuais para mostrar para a galera como eu utilizo a parte teórica do jogo em alguns spots. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu quero liberar o áudio para nós termos uma interação, que só eu falando sem perguntas. Então aqui eu vou precisar da interação de vocês. Deixa eu ver onde é que eu libero o áudio aqui. Nome de edição, compartilhamento, webcam, o áudio.
Só um minuto, galera, que eu tô vendo onde é que eu vou liberar o áudio para vocês. Esse troço. Áudio do computador. Dararara. Aqui. Pronto. Eu vejo se eu passo aí hoje à tarde. Oi. Opa. Todo mundo está ouvindo aí? Todos estão ouvindo bem? Estou liberando aqui, estou fazendo um por um, que eu tentei liberar todos, não consegui. Agora eu liberei aqui. Os que estão liberados no áudio aí podem mandar bala, fazer perguntas, e eu preciso da interação de vocês nesses spots, que eu vou fazer algumas perguntas direcionadas ao spot específico, beleza? Deixa eu só liberando aqui. Show de bola. Bom dia, Frank. Bom dia. Estou familiarizando com o software aqui. Estou com aula de legal aqui. Bem, vamos lá. E eu separo essa mão específica que eu joguei no Big Lindo. E quando eu li ela, eu falei, bem, essa daqui é uma mão bem interessante para eu falar sobre blockers e a funcionalidade dele no geral. Então, exemplo, Dama 7, a pergunta que eu faço para vocês, e comecem a colocar para fora aí, como vocês visualizam no spot, o que nós bloqueamos nesse spot? O que o nosso range, no geral, a interação do nosso range nesse board, no turn, mas o que eu queria falar um pouco no flop também. Essa mão, eu recordo que eu opto por check, que é uma excelente combinação, não gosto de ficar também overblefando algum tipo de spot, onde a gente vai ter muito ilícito e tal, mas nós temos um bom blocker, na verdade, e na hora eu recordo que eu peguei esse combo como check raise. Até que foi limpo de pot, e quando eu observo essa mão, olha essa mão, estava em poucas telas, essa combinação para dar check raise. Mas eu não dei check atrás, me recordo, e 6 no turn. Então eu queria de você que os conceitos que foram abordados ainda há pouco, falando sobre blocker, card removal e por aí vai, combinações, a importância desse range, a interação desse range neste board. Quem puder falar, mandem bala. Bora, galera. Você quer saber o quê, Frank? A importância desta combinação específica, exatamente. A gente está bloqueando aí flush draw. Está bloqueando sequência. Isso. Está bloqueando também overpair de dama. Tá. A gente começa assim. Todas as vezes que nós pensamos em como utilizar os conceitos, a gente vamos pensar primeiro no set. Então, nós estamos bloqueando o quê? 7 e 9, correto? Beleza? Tudo certo? Sim. Nós estamos bloqueando Dama 9, que seria o nuts. Então, já são 2 pontos bem importantes. Certo. A gente vai começarmos a seguir no spot. Todas as vezes, lógico, né, que o tema hoje em si era inicialmente falar sobre combinações, blockers e card removal e por aí vai.
Mas aproveitando o spot específico aqui que eu estou mostrando para vocês, eu já falando um pouco de post-flop, de situação post-flop, né? Todas as vezes que você opta por jogar uma combinação, por exemplo, como essa, onde ela vai ter formas diversas, linhas bem diferentes e interessantes de ser jogada, como vai funcionar como check raise, ela funciona como check call, ela funciona como check shove, com stacks curtos. Você sempre pensa, quando observa esse spot, ver a dinâmica existente entre a sua combinação específica com o board. Então, ter set e ter dama, essa é uma combinação que, inicialmente, para o cara lá que joga, que é bem intuitivo, não entende como trabalhar a dinâmica dessa mão e acaba se perdendo, nós já vamos ter um direcionamento bem ok. Porque essa é uma combinação que, como eu falei, funciona com todas essas dinâmicas e ela é um excelente blocker. É um excelente blocker. Então, dama 7 é um blocker perfeito. E por isso eu escolhi essa mão para falar, para tratar sobre o tema blockers. Bem, bloqueamos dama 9 e bloqueamos 7-9. Quando bate 6 de paus no turn, eu não recordo de quem falou ainda agora, nós bloqueamos o flush. Na verdade, o turn para a gente, nós ganhamos mais equidade, né? Nossa equidade fica maior no turn. E a gente não quer, no caso, a gente quer o flush, né? Então, e outro ponto importante, que também em aulas futuras, quando nós falarmos mais em pós-FOP avançado e por aí vai, acredito que o pastor vai trabalhar com vocês, pós-FOP já, agora. Quando nós temos paus nesse tipo de spot, como nós vamos atacar o range do vilão de continuidade por nós termos paus. E geralmente o range do vilão, matematicamente, né, pensando no spot em si, ele vai ter menos combinação de paus e como nós vamos visualizar o range do vilão que interage nesses spots. Mas é um ponto mais complexo que nós vamos ver no futuro. E nesse spot, eu me recordo que eu saí de lead turn e o vilão folda. E eu saio de overbet turn. Que vai ser também tema de aulas futuras, overbet. E puxa a mão. Mas essa é uma combinação perfeita para nós trabalharmos de formas bem dinâmicas, aumentando o nosso arsenal de jogabilidade no pós-flop. E essa também é outra mão bem interessante. Aqui já era mesa final. Só uma dúvida aqui no Dama 7. Caso o vilão pague a overbet turn, você continua river? Por um bom blocker. Temos bom blocker. E se você observar, tipo assim, um conceito liga-se ao outro, né? Então, as nossas estratégias, elas são muito determinadas pelo que é o nosso stack size, entendeu? Você recorda que eu falei lá que é uma mão com potencial para dar raise, para dar check shove, mas nós temos que estar atentos ao que é o nosso stack no momento, entendeu? Então, o que vai ditar essas dinâmicas de raise, de shove, vai ser o nosso stack size, só, beleza? E o que também vai começar, nós vamos ter uma melhor ideia de como o nosso range, quantas splits nós vamos querer jogar um range específico, um combo específico, no caso, certo? Então, lá naquele cenário específico, eu acredito que eu tinha mais de 40 blinds, mais de 50 blinds, e eu vou jogar muito agressivamente aquele spot, porque por bloquear straights. Então, dentro daquele spot, voltando para aquele spot, eu vou jogar muito agressivamente essa mão pela funcionalidade dos blockers. Tá? Quando bate paus turn, mas quando não bate paus, você vai estar barrelando. Não, mas o meu objetivo aqui é trabalhar com blockers diretamente. Ou seja, eu tenho 7-9 nessa mão e eu tenho dama 9. Né? Quando barrelarmos desse tipo de spot, a gente está utilizando a funcionalidade do blocker. Nossa combinação em si. Da frequência que esse cara vai ter 7-9, que vai ser melhor quando nós temos um 7 na mão. E a frequência que esse cara vai ter dama 9, porque nós temos uma dama da mão. Aí vai. Beleza? Tá tudo ok aí? Aí vamos partir aqui para outro spot. E essa é uma mão bem interessante, que utiliza uma dinâmica interessante. E essa era FT. Já era na FT, no caso. Que eu limpo o botão de Rise 5. Essa mão eu limpo no botão porque eu tenho 2 big stacks na minha esquerda e o chip leader no Big Blind muito bom, que é o Mega Vila.
eu opto por limpar e bate esse board. O primeiro jogador no Small Blind sai de lead e o McNeville call, e eu tenho Wise 5. Então eu queria que, já utilizando algumas informações do conteúdo passado, vocês pensem nesse combo específico, a funcionalidade dele. Porque o do Reis, eu uso um programinha, eu acho que você, a maioria conhece aqui, que é o PowerShell, que transforma fichas em Big Blind. Então as minhas equipes sempre são em Big Blind. Então, hora de novo? Não, mas só vai. Opa. Cara. Na hora que eu observei esse spot, eu pensei só Big Blind, claro, mas depois é um size bem forte, vai ter uma funcionalidade com 700, 750 vezes uma funcionalidade. E eu queria que vocês interagissem comigo e pensassem como esta combinação me dê combinações que eu jogaria dessa forma nesse board. Pronto. Tentem me dar combos que eu jogaria agressivamente nesse spot. Vamos lá. 7-4. Boa. 7-4, mas eu limpo quase 7-4. Vamos pensar assim, vamos só pensar. Então, uma estratégia difícil de limpar botão tá? Eu sempre falo, quem estuda muito Red Dead consegue ter estratégias bem equilibradas no pré-flop de limp. E 4 de paus, 7-4 off não limparíamos, mas 7-4 de paus pode ser um bom combo para limpar. In position, acho ok. Bora lá, vamos mandando bala aí, vamos falando dos combos. Par de 3, par de 5. Boa. Par de 3. Par de 6, talvez? Boa. Mais de 4 de paus. Boa, excelente. Tá. Ó, só aí nós temos 3-3, 5-5, 6-6, correto? 7-4, suíte de paus. Se nós limpamos 7-4 suíte de paus, nós vamos limpar todos os outros 7-4, correto? Então nós vamos ter 4 combinações de 7-4 suíte, beleza? Tudo certo? Vocês vão ver com calma a aula lá de combos e tal, e nós vamos entender mais tudo isso. Então, nesse spot, a importância desse spot da nossa combinação nós temos o 5, óbvio que nós estamos... Eu estou dando esse raise, porque eu tenho o 5, e outro ponto muito importante, o as de paus. Tá? Qual a importância do as de paus nesse spot? Vocês podem me dar uma força aí? A gente está bloqueando flush nuts, né? Isso, a gente bloqueia os flush nuts, bloqueamos, e é uma parte bem importante, na verdade, do range de continuidade dos clones, seria, né, o As e X, e nós jogaríamos assim algumas combinações, exemplo, ninguém citou o As e 4 de paus. Então vamos pensar os As e X de paus e espadas, ainda dentro de espadas com backdoor flush, né, que nós jogaríamos agressivamente. Então o spot é tipo assim, olha a importância de nós termos consciência da funcionalidade do nosso range pré e pós. A gente tem um bom blocker, nesse cenário não recordo-me bem qual é o meu stack, depois eu posso contar detalhes para quem quiser. A gente vai fazer uma review desse torneio, por sinal. Opto por limpar button, tem um bom blocker, que bloquear, ter o As é bem importante nesse spot. É uma combinação que é bem marginal, mas óbvio, né? Tinha um puta edge na mesa final, o único jogador que daria problema era o Big Blind, que era um reg picker. E a importância de nós pensarmos em jogar essas combinações em posição pós-flop, né? Então aí é muito claro, é pura teoria esse tipo de spot, e como nós começamos a ganhar segurança quando nós dominamos teoria. Porque nós não vamos mais estar tendo um jogo intuitivo. Vou betar aqui porque eu tenho 5 com kicker ágil. Não. As nossas programações, pensando em jogar agressivamente alguns spots, elas estão muito relacionadas à equity do nosso range que melhora no turn. Então essa é uma combinação que vai melhorar vai melhorar em paus e vai melhorar em as, né? E vai nos dar 2 pares aí. Então, sempre nós visualizamos, no geral, como essa combinação vai ser jogada, não só flop, como para as streets futuras. Então, nós temos um plano para essa combinação. Tá? Então,
nós vamos pegar, nós vamos utilizar, e essa vai ser uma das aulas que eu vou gostar muito de dar para vocês, como eu utilizo bem o PillSolver, tratar sobre esses spots quando a nossa equity melhora em alguns turns, ou seja, não sermos jogadores só de flop, que eu chamo de flopeiros, o cara que dá call flop e GG turn, saca? O cara que dá raise e não tem um plano definido para turn. Então, dominar esses conceitos de combo, de remoção de cartas, ele vai ser muito importante para a gente, no geral, porque os spots em que nós tínhamos grandes dúvidas de barrelar ou não, de dar raise ou não, e por aí vai, eles começam a ficar muito claros e uma hora eles chegam de uma forma muito simplificada. Então, como nós estamos ali, a maioria que vai estar no calor do grind, jogando um field bem tranquilo, assim, bem soft e tal, dominar esses conceitos na hora de tomar decisão. Frank, mas a gente vai pensar em teoria e tal, jogando um field bem tranquilo, todo field você tem que ter teoria solidificada, né? Em todo field, não tem isso. Porque é a parte matemática do jogo, cara, e matemática, ela não mente pra gente, né? Ela é ali, ela é real, ela é objetiva, ela tem uma resposta certa e verdadeira. Então a gente tem que ter esses conceitos muito bem trabalhados no nosso jogo, muito bem claros, e eles são conceitos simples. A maravilha de tudo é que são conceitos simples. É só sentar a bundinha, ver o material de novo e ver como eles são conceitos simples. Então, exemplo, quando eu tenho 5 nesse spot, tenho 5 no board. Aí a pergunta que eu faço, quantas combinações de 5 tem? Quantos combos de 5 tem? Tá? Então, se eu tomo um spot e quero pensar que esse cara vai ter pouco 5-5, que são só 2 5 fora, seria só uma combinação de 5, né? E assim a gente vai criando raízes para tomarmos decisões melhores, né? Entender bem de uma combinação específica a influência, a interação dela com alguns boards, com alguns runouts, dando maior efetividade para os nossos bluffs e por aí vai, que é o que eu vou falar no final. Mas aqui, que eu acho que eu já achei legal, beleza, nós já achamos combinações que nós vamos limpar nesse cenário, que é 3-3-5-5 e 6-6, né? Aí, depois disso, vão vir todos os As suited, né? As 2, As 3, As 4 suited e por aí vai. São mãos bem que tem bastante equidade nesse tipo de cenário. Por aqui é bem ok? Acho que vou finalizar esse ponto aqui. Eu peço mais uma vez, revejam o material com calma, está bem simplificado. Procurei deixar bem compacto para vocês. Mas eu peço, eu vou ficar no pé de vocês, na verdade, né? Não só eu, como o Guzman e o Pastor, para nós termos muita clareza, porque as nossas aulas eu vou estar sempre falando, nós vamos estar sempre falando, né? Em combinações, em blockers, então a gente tem que estar muito acostumado a esses nomes que eles vão ser repetidos e repetidos várias vezes. Eu tenho mais uma aqui, que eu nem tinha até esquecido dessa, que é um 8-8. Esse spot é bem interessante, porque quando nós falarmos em post-flop avançado, exemplo, eu vou só pular um pouco o início do que eu quero aqui. Quando chega a ser no river com essa combinação e nós não temos copos, né? As perguntas que nós vamos nos fazer, ter 8 de copas é bom ou não? Então, no post-flop avançado a gente vai ver demais isso. E a gente vai começar a pegar algumas combinações e não dar um hero call intuitivamente, mas saber que o meu combo bloqueia isso, o vilão vai ter menos bluff, o meu range, a minha combinação em si, bloqueia o range de bluff do vilão, o que isso significa. Então são coisas fantásticas que vão dando tanto solidez para o nosso jogo, e quando você senta para jogar, cara, as coisas saem naturalmente, sabe? Isso que é o mais delicioso. As coisas começam a sair naturalmente. Aquele processo de ansiedade, de dúvida nos spots, ele começa a diminuir. E quando a gente entra nessa vibe, o resto é fantástico. E eu queria ter mais uma combinação interessante. O board fala 10 e 7. E eu lembro-me da dinâmica da mão, eu dou open raise, eu dou open raise, e aí, no caso, o TOF, né? Então, 2, 4, 5. Vamos lá, é relevante.
eu abro já com o stack confortável, no borro de vala 10 e 7, e aqui eu vou citar um ponto muito importante. Começarmos a entender bem como essas combinações funcionam no post-flop, a interação dela em alguns boards, em alguns runouts, de extrema importância para as nossas frequências também. Um conceito liga-se ao outro, e esse acredito que é um dos mais importantes, em que o fio da população acaba cometendo muitos erros, que é barrelar com combinações que eu acredito. Eu tenho convicção que a gente trabalha as nossas frequências, exemplo, ter consciência que um board X a gente pode pegar uma combinação X e colocar no nosso range de check. Não ter o que chama-se hoje, né, de C-bet automático, ou seja, 100% de C-bet, o range linear. Então a gente vai começar a falar mais de C-bet automático mesmo. Então esse é um board onde a gente tem 8-8, ainda é uma combinação boa, a gente bloqueia no flop, no caso, sequência, né, que seria 8 e 9. E é uma combinação que eu não curto, tá dando muito bet. E a gente pode colocar no nosso range de check, que foi o que eu fiz no spot. Do open raise, eu não defende, no bordo de vala 17, e eu dou check. E todas as vezes que acaba que eu vou entrar em post-flop, né, não tem jeito. E todas as vezes que a gente opta por dar check nesse tipo de textura, por mais que nós tenhamos vantagem, mas a gente tem que observar que essa vantagem não é tão gigante, que a gente está 5-handed. Os ranges têm que ser mais amplos nesses spots mesmo. E é uma combinação que a gente não quer jogar um pote grande, a gente não quer receber check raise com essa combinação. A gente ainda tem uma equidade ali bem pequena, mas é realizável até o river. E eu opto por dar check, como eu falei anteriormente, e turn 4 de copas. E nesse spot não ter copas é muito bom no turn. Ele vai pegar combinações sweeped, exemplo, vamos imaginar um lixo dele, que sai de lead. Vamos pensar que ele saia de lead turn com uma equidade mínima, no caso, 8 e 3 de copas. Mínima não, uma equidade decente, né? E a gente não tem 8 de copas e tal. A dinâmica da mão em si, ela passa a ter uma riqueza maior quando a gente pensa em combinações, em blockers. Quando nós entrarmos nos detalhes da importância de cada naipe para as nossas decisões, um naipe é de uma extrema importância nas nossas decisões, um naipe. E isso, quando a gente começa a entender, a gente parece que a gente vai overfoldar alguns spots, e a gente vai foldar numa naturalidade muito grande, por entender muito bem que um naipe e um spot ganha uma relevância muito maior. E ele sai de lead turn, e como eu falei anteriormente, não ter 8 de copas é bom nesse spot. Ele vai ter alguns bleifes com copas ainda, e por aí vai. E eu dou call, e o turn 9, e ele barrela a river, e óbvio que eu vou dar só call. E eu dei call nesse spot, puxo com a sequência. Na mão em questão, ele tinha 5 e 6, com 6 de copas. Frank, Pode falar, meu amigo. Eu só não entendi muito bem por que é bom a gente não ter o 8 de copas. O 8 de copas, o que acontece é o seguinte: ele vai ter alguns combos que compõem copas que vão betar turn, e que é o range de semi-bluff dele, entendeu? Então o range do vilão que constrói semi-bluff, exatamente. Que constrói semi-bluff, que é construído de semi-bluff, que compõe copas. Beleza? Então, assim, quando a gente tem copas, na verdade, e ele sai de lead turn, ele vai ter copas que compõem. Pode parecer um pouco complexo. Copas que compõem 8 numa frequência que compõe 8, ele não vai ter, na verdade, porque nós vamos ter 8 de copas. Então, por exemplo, ele não vai ter 8x de copas, correto? Então, nós temos que pensar na amplitude do range que compõe copas dele, que seria de lead turn. Óbvio que a gente está só tentando distribuir esse range que sai de lead turn. Então, você vai espremendo os ranges que jogariam dessa forma para tomar uma melhor decisão river.
E essa seria a relevância, na verdade, de não ter 8 de copas nesse spot. O que acontece é o seguinte também, a gente ataca, na verdade, os conceitos vão começando a gerar uma dúvida grande para a gente. E o que eu ia falar só no spot de blocos, eu vou começar uma aula e falar em post-flop avançado. E ainda não rola nessa aula. Né? Ela aumenta a minha ansiedade para falar sobre isso. Vamos deixar para uma próxima vez isso para a gente ver com calma, para a gente ver só a funcionalidade dos naipes nos spots. E a gente vai mandando bala de uma forma bem equilibrada, bem dinâmica, tá? É o que eu peço aos senhores. Estudem, eu vou ficar no pé de vocês, vou falar do Frank mesmo, né? Eu acredito que, como eu falei anteriormente, Pastor e Guzman vão estar direto no pé de vocês, mas eu sou bem chato com isso e eu vou estar no pé de todos aqui, não cobrando de uma forma bem saudável, na verdade. Por gostar muito de estudar, por gostar muito de teoria, por estar sempre atento a dinâmicas novas, existentes e tal, eu gosto de compartilhar isso. Então, aproveitem, galera. O Guzman, tenho certeza que passou um puta material para vocês. O pastor vai passar um puta material para vocês. A gente vai estar sempre procurando passar materiais de excelente qualidade. O Xenozinho também vai passar material para vocês. O poeta, né? Que vocês vão chamar ele de poeta do poker agora. E nada melhor do que estar deixando essa parte técnica bem aflorada para a gente tentar e matar um field que a gente tem que matar, né, galera? A gente tem que matar o field que nós vamos jogar. Então, o meu objetivo, o nosso objetivo, na verdade, é fazer com que, com essas aulas, o amadurecimento técnico de vocês dê uma alavancada, né? E trabalhando com materiais bem compactos para que possa, de uma forma, ser bem objetiva e logo ter uma influência no jogo de vocês. Beleza? Eu vou fazer, terminando aqui, para quem quiser participar, eu vou bater um papo com todos via Hangout e falar de alguns pontos bem interessantes, mas é totalmente fora do ponto que foi essa aula. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. É só a primeira aula, tem muita coisa por aí. Aproveitem as aulas de todos. E vamos lá, né, galera? Preparar para que a rotina de Grindr vai começar aí para todos nós. Beleza? Eu deixo tudo lá no YouTube. De tarde tem mais, né? De tarde tem mais. A gente vai mandando bala. Beleza, galera? Valeu a atenção de todos. Um prazer enorme. E essa vai ser a nossa rotina de estudo e batalha de Grind. Beleza? Show. Beijão no coração, galera. Qualquer dúvida, mandem bala que eu tô aqui. Eu vou ficar aqui respondendo algumas coisas no YouTube. No YouTube, perdão. No YouTube eu vou fazer o Hangout. Aqui no Skype. E eu vou mandar o endereço para vocês já do YouTube. Um abraço, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Falou.